Happy birthday. Então, pessoal, esse é um vídeo da torta de salame na batedeira. Aí eu tô colocando 500 ml de leite integral. Vou usar também esse copo aí de óleo. Qualquer óleo, tá, gente? Cheers. 4 ovos com clara e neve. Congratulations. Clara e gema. E aí liguei a minha batedeira, dei uma misturada nos líquidos primeiro. E aí, gente, eu tenho aproximadamente meio quilo de farinha de trigo com fermento. Aí eu vou colocando aos poucos até dar o ponto na minha massa. Não tem, gente, uma quantidade específica, tá? Mas aí nessa bacia eu tenho meio quilo. E aí eu vou colocar até ver que o ponto da minha massa já está bom. Eu vou bater na batedeira. E aí eu vi que deu um pouquinho errado misturar assim. Então eu peguei o fouet, o auxílio do fouet. E fui aí, gente, dei uma leve misturada aí, para depois a máquina fazer o resto do trabalho. Viu aí? Eu misturei com o fouet certinho, só para quando a batedeira ligar, ela não voar tanto pó, que começou a voar pó. Então eu misturei com o fouet e depois liguei novamente a batedeira. O tempo também, gente, não tem um tempo específico. Quando você vê que a sua massa está bem homogênea, tá? Sem carocinhos de farinha de trigo, aí é o ponto certo da massa, tá bom? Não tem um tempo específico não, tá? Aí eu dei uma giradinha aí na vasilha da batedeira para poder auxiliar o processo, fazer mais rápido. Aí eu já desliguei e vi que precisa de mais farinha, aí eu fui colocando aos poucos. É bom você colocar aos poucos, porque aí a massa fica melhor. Colocando, ó, de meio quilo de farinha de trigo, ainda sobrou um pouco ainda, tá, na vasilha. E aí, novamente com fouet, misturei, né, pra não fazer tanta bagunça. Misturei. Esse processo, gente, da massa pode ser feito também no liquidificador, tá? E pode bater também à mão, tá? Com o próprio fouet. Só que como essa batedeira minha tava nova, eu quis inaugurar ela, tá bom? E aí liguei novamente, ó. Bati a minha massa até ela ficar totalmente homogênea. Aí, gente, esse é o ponto da massa, ó. Não pode ficar muito dura e nem muito mole, tá bom? Esse é o ponto. Agora, gente, com já a mortadela já picadinha em cubinhos, deu aproximadamente 870 gramas de mortadela. Eu até acho que eu exagerei um pouco, né, na mortadela. Aí eu coloquei uma cebolinha picada, uma cebola cabeça grande, da branca. Piquei tudo, misturei aí junto com a mortadela. Coloquei também, gente, um saquinho de orégano, tá? Esse saquinho que a gente compra no supermercado mesmo. Coloquei ali. E agora, gente, eu peguei uma colher de madeira para poder mexer e misturar esses ingredientes sólidos. Por quê?
Porque se você colocar a massa direto ali, pode acontecer de ficar alguns gruminhos de cebola grudados, né, as camadas. Então, é bom você dar uma mexida aí para poder eles se soltarem melhor e a sua torta ficar muito melhor, tá? É só pra isso mesmo. Dei uma mexidinha e aí eu vou com a massa e vou misturar aí junto dos ingredientes sólidos, tá? Aí é só você colocar a massa ali, tudo certinho. Raspa aí o que tiver, gente, que não pode desperdiçar nada. As coisas estão caras, então a gente tem que aproveitar o máximo que a gente pode. E aí é só você colocar aí essa massa misturada aí nesses ingredientes e misturar bem, tá? Mistura. E aí com a colher de pau mesmo, você vai lá e mistura tudo. Ah, gente, esqueci de falar. Aí eu tô acrescentando também 50 gramas de queijo parmesão ralado. Esse queijo é uma delícia, gente. Super recomendo essa marca, tá? E aí você mistura bem. Gente, eu não coloco sal nessa torta, tá? Até porque o salame ele já é bem salgado. O queijo também parmesão costuma já ser salgado. Então, eu aconselho vocês não colocar sal, tá bom? Aí fica a critério de cada um, tá bom? E aí eu mexi bastante, ó. Misturei o queijo ralado junto com os outros ingredientes. Misturei bem. E aí, gente, essa forma, ela é 35 por 45, tá? Ela é uma forma bem grande. Ela já tá untada com manteiga e farinha de trigo, tá bom? Gente, a farinha de trigo que eu usei, ela já tem fermento. Porém, como eu queria que ela crescesse um pouquinho mais, eu coloquei meia tampinha dessa, que né, equivale a uma colher de sopa de fermento. Fermento químico, tá bom? Bem pouquinho eu coloquei. Só para não ficar solvada a massa. Que às vezes a farinha de trigo, mesmo tendo fermento, ela não costuma crescer o tanto que a gente quer. Tá? Então eu coloquei meia tampinha dessa. E aí vou misturar novamente. Aí misturei bem, misturei. Gente, se vocês quiserem também tá colocando outros ingredientes, tá? Como milho, fazendo de frango também dá certo, tá? Porque essa receita eu fiz especialmente de mortadela, tá bom? E aí, gente, eu coloquei toda a mistura aí na minha bandeja. Tô raspando bem, né? Como sempre, aproveitar o máximo. Tudinho aí na bandeja. E aí, gente, já tô com meu forno pré-aquecido a 180 graus, tá? Eu vou colocar para assar lá a nossa torta. Tô espalhando bem aí nos cantinhos, tá? Pra poder ela ficar uniforme. Deixa eu ver outra parte. Vocês viram, né? Que eu aproveito tudo. Até da colher de pau eu raspei. Beleza. Aí tá pronto, gente, ó. Aí como é que ficou a nossa torta, ó. Deliciosa, sabor muito gostoso. E essa torta, a gente pode comer ela fria, ela quente, do jeito que quiser. Eu gosto dela fria, tá? Você pode fazer para vender também. Esse é o vídeo de hoje. Um abraço.